Bom dia, hoje vou fazer um teste de autonomia em autoestrada. Vou dos 100 até 1% e vou tentar chegar ao supercarregador de Fátima ou da Mielhada, mas antes vou levar a bateria do carro até 1%. Qual é o plano? Eu poderia ir direto pela A1 e se calhar ir a Lisboa e voltar, possivelmente. Ou então antes de dar a meia volta e na A1 e voltar para Fátima. Mas eu estou a pensar em fazer uma coisa diferente. Estou a pensar em ir em direção a Lisboa pela A29, A17 e A8. E depois a algures dar a volta até chegar ao supercarregador de Fátima. Mas vamos ver aqui a ideia do percurso. O percurso no fundo vai ser este. Estou a pensar em ir... Aqui manda pela A1, mas eu vou pela A29. Por aqui fora. E depois apanho A8, A17 e A8, por aqui fora. E depois algures, A17 está um bocadinho afastado da A1, portanto A17 está aqui. E a A1 está aqui. Depois A17 sempre em direção à A8. E depois na A8, que é uma autoestrada bonita. Depois na A8 estou capaz de conseguir se calhar chegar a Torres Vedras e dar meia volta, mas vamos ver. Vamos ver que eu por acaso estou curioso. Estou aqui na A29 a iniciar o percurso. O carro já está a fazer o pré-condicionamento da bateria para carregamento rápido. Isto também faz parte do teste de autonomia, porque eu quero fazer algo real. Quero testar a autonomia do carro, não quero estar aqui a sacrificar nada. Por exemplo, eu estou com o ar-condicionado ligado a 21 graus. Está a chuva, mas é uma chuva miudita. Depois mais para o sul de certeza que vai estar sol. E agora em direção à A17. Ora bem, 21 km percorridos, uma média de 158 watts por quilómetro. Já gastei 3 kWh, estou com 95%. Estou na A29. 14 minutos de viagem já. Estou sem ar-condicionado ligado, não se justifica. Mas já fiz o pré-condicionamento, já estou a fazer o pré-condicionamento da bateria, portanto aqui pode-se ver quanto é que eu estou a gastar em condicionamento, 0,2. Portanto, muito pouco significativo. Não está a gastar muito. A viagem que está a decorrer normalmente. A sair da A29 vou em direção à A17. Ele aqui está-me a mandar dar meia volta, mas vou fazer aquele percurso que disse que ia fazer. Portanto, vamos aqui a um balanço. Depois percorrido a A29, 47 km, uma média de 162 watts por quilómetro. Estes 162 watts por quilómetro correspondem a... Aliás, estes 160 watts por quilómetro correspondem a 16 kWh por cada 100 km. Há carros que gastam 5 litros aos 100 de carros a gasóleo. Aqui podemos dizer que são 16 kWh aos 100. Então, para terem uma equivalência, no fundo o troco é este. São 156 watts hora por quilómetro. Então é só pôr a vírgula aqui, 15,8 kWh por cada 100 km.
O carro já fez o condicionamento da bateria, só gastou meio ponto percentual. E aqui vamos nós, na A17. Estamos a 73 km do desvio para Pombal. Já fizemos 66 km, média 158 watts por quilómetro. Previsão de chegada já não é 50%, é 44%, mas obviamente que não vamos chegar com 44%, o objetivo é chegar com 1%. Vamos ter que dar uma grande volta para esgotar tanta bateria. De qualquer forma, eu também vou fazer uma prévia análise para ver se o supercarregador não estará cheio, porque também tem que ter um plano B para carregar na minha ilhada. 75 km com 20% de autonomia e gastos. Uma excelente autonomia, tendo em conta que eu estou a circular a 120, 130. Vai ser um bocadinho mais rigoroso, talvez aqui entre os 110 e os 130. É uma média de 15,8 kWh ao 100. Primeiros 100 km percorridos foi uma média de 15,8 kWh por cada 100 km. 16 kWh gastos. Viagem foram 53 minutos. Aqui está, 127 km, 20 kWh gastos, uma média de 159 watts por quilómetro ou 15,9 kWh por cada 100 km. Previsão de chegada a Fátima com 38% se formos diretos para lá, por este percurso, mas não vamos fazer isso. A nível de consumo, 35,3 consumidos, em que 33,7, 34 condução. O condicionamento foi tal meio ponto percentual que já referi atrás, todo o resto 1%. Portanto, condicionamento da bateria pelo menos só gastou meio ponto percentual. O carro voltou a fazer o pré-condicionamento da bateria para carregamento, talvez por estar um bocadinho mais próximo de Fátima. Portanto, estamos a 57 km do carregador, mas de repente agora já parou o pré-condicionamento. Talvez tenha a ver com a temperatura da bateria, talvez, porque assim, estão 19 graus, não está assim muito calor, está agradável. Vou só fazer aqui uma pequena paragem aqui numa área de serviço. Fiz 151 km, demorei 1 hora e 17, a uma média de 15,9 kWh por cada 100 km. Aqui estamos na 8, perto de Pataias. A autonomia de chegada ao supercarregador de Fátima, se fôssemos já diretos para lá, 30%. Percorremos já 185 km, a uma média de 16,3 kWh por cada 100 km. Ar-condicionado ligado. A nível de condicionamento de bateria já gastou 0,6%, mas a bateria está aquecida, está boa para carregar. Já estamos com 13% de autonomia final para o supercarregador de Fátima. Já teve nos 25 há pouco tempo, mas depois de ter passado por um desvio por onde era suposto sair, continuei, então a autonomia final de chegada baixou abruptamente, porque estou cada vez mais a afastar-me de Fátima, como é óbvio. Neste momento estou a 75 km de Fátima. Vou aqui passar a portagem da A8, 212 km que já fiz, estou com 40% de autonomia, mas já fiz 212 com os 60% que já gastei. Uma média de 16,1 kWh por cada 100 km. A viagem que está a correr bem, o sol aqui já brilha,
Ora bem, autonomia final 5% para chegar a Fátima. Vou sair aqui nesta saída, aqui da 8. O percurso mudou, agora vou pela 15 e depois vou entrar na 1. É isso que vai acontecer. Portanto, eu os 5% agora vou geri-los e vou tentar chegar com 1%. Portanto, vamos sair aqui na saída da A15. E vamos em direção à A1 através da A15, pelo que percebo aqui daqui. Primeira vez que estou nesta autoestrada. Portanto, 90 km para Fátima, mais concretamente 89, previsão 50 minutos. Portanto, aos 224 km eu mudei, portanto estou a dar meia volta. Estamos, 232 km feitos. Uma média de 16,4 kWh por cada 100 km. Apesar de circular esta velocidade, continuo com a autonomia final de 5% até Fátima. Eu, se for preciso, eu faço ali um desvio um ligeiro desvio pela A23 até à primeira saída, ali na zona de Torres Novas, se calhar, que é para gastar mais algum, mas é possível que ainda consiga gastar aqui, com esta velocidade, ainda consiga gastar mais algum, vai mais, até chegar a 3 ou 2%. Eu também não quero arriscar demasiado, não é? E agora vamos sair para a autoestrada A1. Já fizemos 263 km, uma média de 16,4 kWh por cada 100 km. São 164 watts por quilómetro, no fundo, uma média muito boa, tendo em conta que eu tenho o ar-condicionado ligado. E viemos aqui com uma velocidade considerável, aqui na A15. Na 1, portanto, vou apanhar mais trânsito, mas ainda tenho 3% para queimar. Portanto, é possível que ainda vá dar uma voltinha ali para a A23. Portanto, vou sair aqui na A23, vou dar uma volta, tanto chegar dar meia volta na primeira saída que encontrar. Vou controlando aqui, o objetivo aqui será chegar com 1 ou 2% a Fátima. Como estou numa autoestrada, não quero correr assim muitos riscos. Ora bem, já temos aqui um aviso, mantenha-se abaixo de 110 km para chegar ao destino e vou chegar com 1%. Portanto, eu passei a saída da Alcanena, foi logo a primeira, logo após as portagens, portanto vou sair na próxima, vou dar meia volta, então aí sim, vamos chegar a Fátima com 1%, portanto o objetivo de chegar com 1% vai ser atingido. Portanto, vou dar meia volta aqui, em Torres Novas. Entrar novamente na A23, caminho de volta e agora sim diretos para Fátima, onde a chegada será com 1% de autonomia. E já fiz 300 km neste teste, a uma média de 16,5 kWh por cada 100 km, ou seja, 165 watts por quilómetro. De volta à A1, 310 km. Agora é fazer os restantes 22 km, portanto vamos chegar com 332 km ao supercarregador de Fátima. 332, depois com 1% ainda era capaz de fazer mais 5 km se calhar. Mas vamos ter a confirmação no final, quando chegarmos ao supercarregador de Fátima. Ora bem, tive que açapar um bocadinho porque começou-me a subir para 2% a autonomia. Portanto, já estou com 3% de autonomia na bateria, mas eu quero lá chegar com 1%.
quero chegar com 2. Portanto, vamos lá sapar aqui um bocadinho, ar-condicionado ligado. A chegar à saída para Fátima, já estou com 2% de autonomia. Tranquilos, o carro chega lá perfeitamente. São mais 4 km até chegar ao supercarregador de Fátima. A chegar ao supercarregador de Fátima, estou com 2%, mas vou chegar com 1%. Portanto, mesmo que chegue com 2, não vou estar a dar mais outra volta, portanto, mas vou chegar com 2%, efetivamente. Pronto, não vale a pena, realmente, pronto, já estou com 1%, melhor dizendo, já estou com 1%, como se pode ver aqui. E portanto, chegamos aqui ao supercarregador de Fátima. E pronto, aqui temos o balanço. Foram 333 km, 56 kWh gastos, que é a autonomia da bateria útil praticamente. E foi uma média de 167 watts por quilómetro, ou 16,7 kWh por cada 100 km. A autonomia que eu tenho em termos de quilómetros são 6 km. É o que corresponde a 1%. E aqui temos o carro a carregar à potência quase máxima, 148 kW, porque o supercarregador de Fátima é um V2, potência máxima de 150 kW. Vou carregar até aos 80. E temos aqui o preço, 27 cêntimos por cada kWh. Eu tenho carregamentos gratuitos por enquanto, por isso é que não aparece aqui o custo da sessão. Acho que foi um teste bem sucedido, porque eu fiz 333 km em 2 horas e 50 minutos, a uma média de 117 km hora e meio. Portanto, foi uma média absolutamente excelente. Aliás, está comprovado aí nas imagens que vocês viram. Na primeira parada em Monte Redondo já tinha feito 1 hora e 18 minutos de viagem e 151 km percorridos. E desde a área de serviço de Monte Redondo fiz 181 km durante 1 hora e 32 minutos. Portanto, acho que foi um teste bem sucedido, o carro está com uma performance excelente. Eu já tinha feito 352 km ou 355 km juntamente com 2 amigos meus no teste de autonomia durante 1000 km, em que tentamos percorrer a maior distância possível entre supercarregadores, mas a média da velocidade foi consideravelmente mais baixa, foi 100 e poucos km, é uma questão de verem o vídeo. E pronto, eu espero que tenham gostado deste teste, que sinceramente acho que correu muito bem, tendo em conta a velocidade a que eu fui. Está dentro dos limites da velocidade, a velocidade média. Portanto, pode-se considerar que é um teste perfeitamente real. Fui com o ar-condicionado ligado, não tive que sacrificar rigorosamente nada. Obrigado por terem assistido, comentem o que é que acham e até ao próximo episódio.